Bora falar de Enem, agora eu vou entregar tema da redação Enem? Não. Temas que podem aparecer na sua redação Enem e são temas que você deve dar uma lida, deve dar uma analisada nessa reta final. Lembrando que outro detalhe importante é que se você não sabe fazer uma redação Enem, cara, vamos lá, vamos aprender, se inscreva aqui no canal, a gente está tendo sempre lives gratuitas, 100% gratuitas aí, para você que quer arregaçar no Enem, tá? Então preciso que você se inscreva aqui no canal e comece a acompanhar os vídeos que eu tô fazendo aqui, sem precisar você ficar comprando o curso, etc e tal, de redação, porque você já vai tendo um suporte incrível aqui. Agora, se você quer estudar por Enem, estudar as questões, quer acertar a mesma quantidade de questões que você já acerta hoje, mas aumentar a sua nota, que às vezes é isso que acontece, né? Professor, eu vivo fazendo simulado, acerto a mesma quantidade de questões, mas a minha nota também continua a mesma. Não, filho, eu vou te ensinar a fazer o seguinte, quando você acerta hoje 20, 23, 25 questões, pode continuar acertando isso, só que eu vou elevar a sua nota. Como? Dentro do nosso aplicativo do Grupo Termine, tá? É só você baixar o aplicativo Termine Seus Estudos. Mas antes, clicar no link que tá aqui na descrição e fazer a sua matrícula, que a gente tá com um valor super especial do nosso curso Enem. Por quê? Você vai ter acesso a um aplicativo com um algoritmo do próprio INEP. Esse algoritmo ele vai entregar o grupo das questões mais fáceis para você. Ou seja, você vai estudar por uma lista correta. Porque quando você pega a prova do Enem, você tem lá 45 questões todas misturadas. Nós conseguimos mapear esse algoritmo, nós temos a patente, inclusive, desse algoritmo. Bota a patente aqui. Mas sério, a gente tem a patente do algoritmo e nós somos o único grupo educacional autorizado a utilizar esse algoritmo, que aí nós demos o nosso nome interno aqui para esse algoritmo, que se chama Mapa da Mina. Então, nós vamos te entregar bloco de questões, de 10 a 20 questões, que são as questões mais fáceis. E você vai começar a identificar os padrões entre essas questões. Isso significa o quê? Quando você pegar uma prova com 45 questões, você vai olhar assim, nossa, mas esse padrão aqui eu desconheço. Então dane-se! Por quê? Porque você não precisa acertar aquela questão. Você pode errar. Basta que você encontre no meio das 45 questões aquelas que tem o padrão que você vai estudar no nosso aplicativo. Porque isso vai fazer com que a sua coerência no Enem fique elevada. Beleza? Então é só você clicar no link aí para você conferir e fazer parte da nossa reta final aí, estudando somente pelos exercícios que mais valem nota no Enem. Fechou? Bora então falar dos temas da redação. Gente, possíveis temas então. Primeiro tema que eu vou colocar para você é esse aqui. Desafios para combater a prática de bullying no ambiente escolar. Beleza? Bom, esse tema é muito importante. Já várias vezes a gente pensa, quando fala a gente é um grupo educacional, vários professores que a gente está por aí conversando, que é necessário tocar nesse assunto, tá? Então, sempre é um tema muito importante. E aí um detalhe, em abril desse ano saiu a seguinte notícia, um estudante morreu no litoral paulista após ser agredido por colegas da sua escola. Claro, esse é apenas e infelizmente um dos casos, tá? Então, cara, você deve ficar muito ligado com isso, porque pode ser um tema que apareça sim, e ainda mais que isso aconteceu lá em abril, tá? Então, assim, a prova do Enem é feita mais ou menos por esse período, abril, maio, junho, tá? Outra coisa que você pode usar é que em agosto, um aluno bolsista de um colégio grande lá, um colégio privado de Bandeirantes, acabou se suicidando, tá? Por causa de bullying que ele sofreu no ambiente escolar, né? Então, assim, são casos bem tristes e a gente pode ter, sim, esse tema, então, relacionado a bullying. Aí você tem, inclusive, filmes, séries que abordam essa situação que você pode usar como repertório sociocultural. Fechou? Segundo tema, a busca desenfreada por procedimentos estéticos no Brasil. Tá? Então vou trazer um dado importante para você que o senhor editor vai colocar aqui um recorte. Ó, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que mais de 2 milhões de pessoas realizaram procedimentos estéticos desse tipo no último ano, ou seja, 2023, tá? Então assim, a gente tem várias situações aí sobre isso. Claro, procedimentos são bacanas, etc e tal, mas vocês lembram de um cara lá, de um empresário chamado Henrique Chagas, né? Que morreu após ter feito um peeling de fenol.
Isso aí foi muito tenso, né? Lembra desse caso? Então, é uma situação que pode aparecer por essa questão de procedimentos estéticos aí no Brasil e até sobre a falta, né, de regulamentação nesses procedimentos muitas vezes. Fechou? Desafios para democratizar o acesso ao esporte no Brasil. A gente está falando de ano de Olimpíadas, né? Foi muito massa acompanhar a Olimpíada e Paralimpíada esse ano, né? Mas, infelizmente, quando a gente fala aí de democratizar o acesso, a gente está falando de mexer também lá, assim, na oportunidade, né? Como que funciona essa base, né? Como que estão esses atletas, como que estão os suportes financeiros desses atletas, as dificuldades que eles têm, né, para conseguir crescer numa carreira e chegar nas Olimpíadas, né? Ou como é que estão o suporte que esses atletas têm lá nas Olimpíadas, né? Muitos atletas com problemas de falta de patrocínio, gastando fazendo seus próprios investimentos aí, né? Ficando muitas vezes também em prejuízo, etc e tal. Então, esse pode ser um tema também que apareça na redação. Quarto tema, o impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos. A gente está falando de impacto ambiental e faz tempo aí que o Enem não coloca. Lembrando, quando a gente fala de impacto ambiental, eu estou falando de eixo temático, tá? Quando eu falo de tema, eu estou falando, por exemplo, dessa frase, o impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos, tá? Então, quando a gente pega toda essa situação, a gente tem que pegar o seguinte, o histórico do Enem. O Enem cobra e gosta de cobrar sobre questões ambientais. Porém, faz tempo que o Enem não entra nessa situação, não entra nessa seara, digamos assim. E esse ano a gente teve a questão ali, por exemplo, do Rio Grande do Sul, etc e tal, um caso de impacto ambiental enorme, tá? Então, pode ser algum assunto de pauta, sim. Beleza? Lembra que o foco não é falar de governo, discutir governo, etc e tal. O foco principal é discutir situações que prejudicam e situações de impacto ambiental. Beleza? Fechado? Então não vá confundir e começar a misturar todas as coisas na redação para você não se perder. Último tema aqui para você, o meu quinto tema como sugestão. Vamos lá. O impacto do envelhecimento da população na Previdência Social. Então, no último ano, em 2023, a Previdência Social brasileira completou 100 anos, tá? E vira e mexe, vem essa discussão aí de déficit, de envelhecimento populacional, essas reformas que tendem a acontecer e tudo mais que está travando. Então, pode ser um assunto em discussão, sim. Ou, se não entrar nesse tópico Previdência Social, falar do envelhecimento é algo importante. Eu confesso até que eu acho que falar o foco, ou ter o foco maior só nessa questão do envelhecimento da sociedade, dos direitos dos idosos, seja muito mais forte do que focar ali na questão da Previdência Social. Mas eu quis trazer essa informação para você justamente porque o ano passado teve essa questão aí dos 100 anos da Previdência. Beleza? Maravilha? Comenta então aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você. E não se esqueça, se você quer estudar para o Enem nessa reta final, com um aplicativo básico mesmo para você fazer o grupo correto das questões e ficar muito bala para sua prova, clica no link que está na descrição aí, beleza? E vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraços, até o próximo vídeo, tchau! Tchau. Valeu!